Sem jamais ter frequentado uma escola de música, ele conseguiu ampliar o conceito de percussão, utilizando objetos comuns, passando pelos elementos da natureza, do corpo e da voz. Naná Vasconcelos revolucionou o papel do percussionista, deixando de ser um mero acompanhante para tornar-se protagonista. A força da sua música conquistou as ruas, os teatros e as universidades e conseguiu levar os ritmos afro-brasileiros a todos os continentes. Para reverenciar a genialidade simples do mestre Naná Vasconcelos, resgatamos o programa Conversa Afinada, exibido pela TV Educativa do Rio em 2005. Aqui, se existe memória, a fita roda. E Naná, percussão no Brasil, você é um cara reconhecido mundialmente pelo trabalho que você faz, não só com o berimbau, mas também com aquelas cabaças de vidro, aquelas coisas todas. Como é que você vê hoje a percussão no Brasil? Está indo além do berimbau da capoeira? Como é que você vê? Está, porque talvez pelo trabalho feito humildemente por mim, mas tem o Ayrton Moreira, tem o Hermeto Pascoal, que não é um percussionista, mas é um músico, um conservatório ambulante. Nós fomos os pioneiros no sentido que fomos para fora do Brasil. E foi divulgado primeiro lá fora. E quando volta dessa maneira, as pessoas olham aqui com diferente, né? Fomos nós que viramos tudo virar um instrumento, a queixada de burro, do burro, ou do boi que o Hermeto apresentou. Aí eu comecei a tocar panelas, pinico, de águita, que tem um som maravilhoso. Então, teve toda essa dimensão, mas a parte disso teve também, está existindo hoje, uma preocupação dos jovens músicos, percussionistas, no caso, em ir às raízes, de uma certa forma, resgatar os maracatus, bumbas do meu boi. Os tambores de Minas se acordaram, que dormiam há muito tempo, ninguém ouviu falar de tambores que viessem de Minas Gerais. Então está essa explosão assim, percussiva, que de um certo tempo para cá era mais na Bahia que se encontrava isso, ou em Recife, em Pernambuco. Mas agora está por todas as partes. E uma coisa muito bonita, que eu acho também, que tem muita mulher tocando percussão, que quebrou certas barreiras, certos... as coisas que tinham, assim, de... Não era nem preconceito, é coisa mesmo de tradição, de dizer assim, mulher não pode tocar esse instrumento. Até hoje ainda existe na Índia, na África, nesses países, instrumentos de percussão, principalmente, que as mulheres não podem tocar aí. E nós quebramos com essas barreiras, né? Porque muita coisa veio da África para aqui, e aqui se juntaram pela primeira vez, porque vieram de diferentes partes da África. E aqui a gente botou tudo em um caldeirão, como se fosse uma feijoada. E misturou tudo aqui, e misturou e quebrou também essa discriminação, essa coisa assim. Então, tem muita mulher tocando bateria, tocando percussão, tocando alfaia de maracatu, tocando... né? Então, isso é muito bonito. E a coisa da percussão no Brasil virou uma coisa única, porque a gente transforma tudo. Eu ando por aí assim, e alguém me dá um pedaço de qualquer coisa, e eu acho que você vai tirar um som disso aqui.
latinos se limitaram a tocar, limitaram não, o que eles tinham, a África que deu lá foi, né, congas, bongos e maracas. O Brasil, aí é que comprova essa coisa, o Brasil é que teve essas diferentes partes da África que tiveram aqui, que tocam juntos, né? Nunca estiveram juntas antes na África. O africano chega aqui e diz assim, esse instrumento é africano, mas eu nunca vi tocado dessa maneira ou nesse contexto. Então é uma coisa bem brasileira. Nesse disco Chegada, nesse show, quantos instrumentos você toca? Não dá nem para contar, né? Não, tem bastante, a maior parte não tem nome, porque são coisas que eu criei, eu fiz, eu faço, uma grande parte dos instrumentos que eu toco, e que são miscelâneas, né? Eu digo assim, é uma miscelânea. É um cacho de uva metálica, sabe? Inspirado sempre nas frutas, inspirado sempre no... E coisas que eu trago da natureza, casca de nozes, de castanhas, de coisas assim, que eu transformo em um instrumento para... Porque a natureza sempre foi muito importante, fonte de inspiração para a minha criatividade, se é que existe isso, para eu criar minhas ideias e tal, né? Eu sempre digo que a Amazonas é uma reserva de vida e sabedoria, e eu bato nessa tecla muito porque é realmente, sabe, a máquina está imitando o animal, está imitando o orgânico. Eu cheguei primeiro do que ela, não é que eu vá competir com ela, eu tenho que lidar, né?
você faz de Villa-Lobos no Chegada? É o canto do cisne negro. O Villa-Lobos dizia que o cisne negro, quando ele canta, é porque sabe que vai morrer. As ideias dele lá. E o cisne, sempre a gente vê, pensa no cisne, é no lago, é numa coisa assim. A coisa da ideia de música, a imagem, é muito forte em mim. Eu procuro fazer com que a música mostre a você um cenário, tudo, né? E que vem do Villa-Lobos também, essa ideia, da maneira que eu vejo a música dele. Então eu coloquei o cisne negro no Amazonas, no Rio Amazonas, ouvindo os sons das selvas, não no lago. Então tem essa coisa, o canto dos cisnes negros, que de uma certa forma eu de um comportamento afro-brasileiro ritmicamente, e os sons da selva. Então tem a coisa afro, a coisa indígena, e o cisne lá no canto dele, sabe? A caminho do mar. No próximo bloco, Naná Vasconcelos relembra o início da carreira e conta como foi parar no exterior. Tudo isso acompanhado de muita música boa. Até já! Naná Vasconcelos ressignificou os instrumentos de origem africana, explorando a fundo suas sonoridades. Escolheu o berimbau como seu principal instrumento, mas não se limitou apenas a ele. Nas mãos de Naná, tudo virava música. Você está revendo trechos do programa Conversa Afinada, exibido pela TVE em 2005. Aqui, se existe memória, a fita roda. Você falou que tocava numa banda municipal. Seu pai tocava um instrumento de corda, né? Meu pai já tocava, era manola, né? Que é o violão tenor de 4 cordas. Mas ele tocava numa boate, o que eles diziam, cabaré, uma coisa assim, uma boate lá de Batutas de São José. E eu tinha autorização do juizado de menores para tocar com ele nesse local. Você tocava percussão já? Tocava, era bongos, maracas, porque naquela época a música brasileira, o que se tocava muito no Brasil, aliás, era coisa cubana, Boleros, latina, bolero, cha-cha-cha, Pérez Prado, Bienvenido Granda, Xavier Cugat. E se tocava muito esse tipo de músicas. E a função que eu tocava era para baile, né? Um detalhe é que eu não podia descer do palco
porque eu tinha 12 anos, era uma casa noturna, e criança naquela época era criança, e as mulheres ficavam, vem, vem. Chamando você para o baile? É. E eu lá, todo envergonhado, assim. Mas foi, quer dizer, essa foi a maior escola para mim, não esse local, mas a vida em si, né, de ter passado por essa coisa toda. E a banda municipal era a banda da prefeitura, Banda Municipal do Recife, que hoje chama Banda Sinfônica e tal. E você tocava o que na banda municipal? Na banda eu entrei como arquivista, depois eu ficava ali quebrando galho, eu tocava surdo, faltava um, eu ia lá pegar tarol e eu estava estudando bateria na época. Assim, então, de quebra-galho eu passei a ser músico realmente da banda, né, tocando tarol, surdo, essas coisas, instrumentos assim. Você falou ainda há pouco que essa coisa de poder improvisar à vontade é para depois que você tem a lição de casa feita, né? É, totalmente. É, você teve educação formal de música? Nunca. Minha escola foi a vida, realmente. Eu nunca fui a uma escola de música. Hoje eu vou até a várias escolas de música. Você vai dar aula, né? É, para dar. Para fazer workshops e tudo, mas eu nunca. Eu aprendi tudo sozinho. Assim, como se diz, autodidata, né? Na verdade, foi assim, aconteceu, foi assim. Eu acredito que tenha vindo de outras vidas, porque eu nunca quis ser outra coisa, eu sempre quis ser músico. Eu nunca fiz outra coisa a não ser música. Eu nunca, mesmo assim, minha vida toda foi música. Eu quis sempre ser músico, eu sempre quis isso para mim, né? E paguei caro por isso. Daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá, de lá pra cá, 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 de lá pra cá, de lá pra cá, daqui pra lá, 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 de lá pra cá, de lá pra cá, daqui pra lá. Daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá, de lá pra cá, 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 e Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé, Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé, Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé. Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé. Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé. Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé, e Dedé com Dedé. Dedé com Dedé, Dedé com Dedé. Por que você teve que sair do Brasil para fazer música? Não, isso
foi muito assim, eu até gostaria de contar uma história, tudo, mas na minha vida foi tudo muito assim, ó, aconteceu. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, tocando com o Milton Nascimento, e com a Gal Costa, com esse pessoal. Aliás, o Milton me abriu uma grande dimensão, porque ele deixava eu fazer o que eu queria nas músicas dele. Então eu, sabe, de uma certa forma, evoluí minhas ideias e tudo em função das composições do Milton. E passou um músico chamado Gato Barbieri, que me viu tocar e me convidou assim, vamos ali para a Argentina fazer uma série de concertos. Eu disse, vamos. E fui. No meio dessa série de concertos, ele disse, olha, saiu o meu contrato dos Estados Unidos. Vamos lá para Nova York? Eu disse, vamos. E fui, gravei o disco, fiz uma turnê lá. Foi a época que eu morei lá, morei com o Glauber Rocha, um período, eu, Glauber Rocha e Fabiano Canosa. E no meio dessa coisa toda, aí foi bom porque eu não falava inglês, não falava nada. Vi neve pela primeira vez, mas aí eu comecei a descobrir que eu tinha uma coisa que não parecia com nada daquilo que eu estava envolvido. Aí eu falei, eu vou... E foi assim. Quando o disco saiu, nós fizemos turnê nos Estados Unidos, fomos para a Europa. E lá na Europa eu falei assim, olha, Gato, isso na França, esse Gato Barbieri, muito obrigado por tudo, eu vou ficar aqui. Foi lá que você percebeu que a sua música era diferente de tudo, né? Também, eu vinha pensando nisso, né? E eu fiquei lá em Paris, assim, dizendo, eu vou ficar aqui umas 2 semanas e vou ver se der certo, deu. Se não der, eu volto para o Brasil para tocar com o Milton, com o Gal, coisas assim. Aí deu certo. E como é que é a reação do público com toda essa informação, Naná? Como é que você percebe a reação deles no... Eu vejo assim, eu vejo que nos shows solos, principalmente, as pessoas descobrem a criança que está dentro de cada um de nós. Né? Que eles vão ao teatro, estão assim, e daí a música tem isso, né? Aí, de repente, eles estão lá gritando, ei, parece que tira a criança que está lá dentro. Eu chego numa sala numa classe de aula das crianças, a criança está assim, aí eu faço, aí ele, sabe, a música tem essa coisa, o som, sabe, desperta, né? Ele mexe com os sentimentos dessa maneira, tá aquele silêncio, assim, até nos aeroportos, o cara diz, o que é isso aí? Isso é um instrumento, aí eu faço assim, aí ele... Acorda. A música abre os caminhos, a música faz você relaxar, sorrir, chorar, gritar, ficar calado, acalmar. Porque a música mais difícil que tem é o silêncio, porque é um estado de espírito. Às vezes você está em silêncio, mas não está calado, mas a cabeça está numa zoeira. Então não tá...